Como sentir a presença de Deus? Tem gente que nunca sentiu a presença de Deus. Tem gente que não sabe, como é a presença de Deus. A presença de Deus, né, tem várias formas, né. Tem gente que fica muito emocionado, tem gente que fica com o coração acelerado, e o famoso arrepio que ele dá, né. Eu não estou falando da forma que Deus fala, eu estou falando sentir a presença, tá bom? Uma das formas que eu senti muito a presença de Deus é quando eu estava numa época que eu estava fazendo muito jejum. Ali eu senti a presença de Deus muito, muito, tanto na igreja quanto dentro da minha casa. O jejum te deixa muito sensível, sabe? Quando eu fiz jejum, além de eu sentir muita presença de Deus, com aqueles arrepios que só Ele sabe dar, aquele vento que só Ele sabe soprar, eu eu sentia que eu estava debaixo de uma proteção muito poderosa, sabe. Eu me sentia muito protegida, eu me sentia que nada podia me abalar. Por que que o jejum te faz isso? Porque a partir do momento que você consegue ficar sem comer, você está conseguindo, ficar muito forte, porque se você consegue ficar sem comer, você consegue ficar sem as outras coisas, sabe. Então o jejum, assim, eu vou falar a verdade, já faz um tempo que eu não faço jejum, e eu sinto que o Espírito Santo de Deus tem me convidado bastante, eu preciso voltar a fazer o jejum. A segunda forma é orando, né. Orando não é só, tipo assim, conversar com Deus. Por que que muita gente não sente a presença de Deus orando? Porque não é só orar, só falar. É aquela oração fervorosa, sabe, que você se conecta totalmente ao Espírito, sabe, você fecha os olhos, você vê Jesus, sabe, você consegue ver a imagem de Jesus. Eu fico vendo Jesus assim sentado no trono, sabe, com aqueles pés de latão reluzentes, eu consigo ver os olhos de chama dele, sabe, eu me conecto com Deus e começo a falar, e começo a aclamar o nome dele, e começo a me expressar o que eu estou sentindo e o que eu estou precisando. Então isso me faz sentir muito a presença de Deus. E ler a palavra. Quando eu estou lendo a palavra, eu vou te dar uma de brinde. Quando eu estou lendo a palavra, tem passagens na Bíblia que, principalmente as palavras que estão em vermelho, que é as palavras que Jesus falou, tem Bíblia que está escrito em vermelho as palavras de Jesus. Teve muitas palavras que me fez emocionar demais. Eu lendo a palavra, eu chorava, eu ficava muito emocionada de saber o quão amoroso, tão misericordioso ele foi, sabe? Então, assim, ali eu senti muita presença. Agora, uma das presenças, a presença mais forte que eu sinto é quando eu estou louvando ao Senhor. Quando eu estou louvando ao Senhor, geralmente quando eu estou dentro da igreja, me dá o dom de profecia. Eu começo a profetizar sobre a vida da pessoa. O Senhor me indica a pessoa que Ele quer que eu vá, e a partir do momento quando Ele me indica, eu vou até aquela pessoa e ali o meu corpo começa a se tremer e eu começo a profetizar sobre a vida daquela pessoa. Tudo que assim, o Espírito Santo de Deus está me falando em relação a tudo, qualquer coisa que Ele está me instruindo a falar, ali eu falo. Então, nos louvores, eu sinto muito a presença de Deus. E na minha casa, geralmente, eu coloco muito corinho de fogo. E corinho de fogo, quando eu estou louvando o corinho de fogo, eu sinto a presença muito forte, o arrepio que vem dos pés à cabeça. Então, assim, para cada momento é um momento. Então, o que que acontece? Se você fizer isso, se você buscar o Senhor de todo o coração, a palavra de Deus diz que quando a gente busca o Senhor de todo o coração, ali a gente vai encontrar, ali Jesus vai se manifestar. Mas só que você tem que ser de todo o coração, não pode ser aquela coisa fria. Toda vez que eu orei friamente com o Senhor, só por orar, sabe? Eu não senti a presença. Por mais que eu sei que Ele está comigo, eu não senti a presença. Não senti. Agora, quando eu me entrego de coração, de corpo e alma, sabe? Tem muita gente, irmão, que tá dentro da igreja, quando tá louvando, a pessoa tá olhando para o lado, tá olhando para o outro, sabe? E não se conecta ao Espírito. Para você sentir a presença de Deus, você não precisa ir na igreja. Eu não tô falando que você não tem que ir, eu tô falando que você não precisa ir na igreja para sentir a presença. Quantas vezes eu estava descascando um legume na pia, eu sentia a presença de Deus. Teve uma vez que eu estava jejuando doce, açúcar, e quando eu botei a pipoca do meu filho na boca, era açúcar, a pipoca doce. Ali me arrepiou o corpo todo. Eu lembrei, era o Espírito Santo de Deus me avisando: olha, você está fazendo jejum de doce. Imediatamente ajoelhei, pedi perdão, sabe? E não comi mais doce até o exato momento. Então essas são as formas de você sentir a presença do Senhor na sua vida. Amém?